Vamos falar agora sobre as eleições deste ano, porque o adiamento daquela visita que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, faria a Jair Bolsonaro na Papudinha, gerou um incômodo entre os aliados do ex-presidente. Eles também estão se articulando, querendo mais apoio à campanha de Flávio Bolsonaro. Inclusive, há uma cobrança para Tarcísio nessa linha de que ele deveria apoiar mais a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Então, quando Tarcísio não vai à prisão encontrar Bolsonaro, aumenta essa sensação entre os aliados de Bolsonaro de que não está tendo apoio à campanha de Flávio. E por isso que o senador Rogério Marinho acabou anunciando num dia como hoje que não vai mais disputar o governo do estado do Rio Grande do Norte e vai se dedicar à campanha, à coordenação da campanha de Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro à presidência deste ano. Vamos conversar com a Júlia Zaremba, que ela tem as informações sobre isso. Bárbara Carvalho, do Rio de Janeiro, também. Elisa Claveri também, todas com detalhes, porque a gente vai falar, começando pela Júlia, pelas articulações envolvendo Flávio Bolsonaro, mas a gente também vai falar sobre as articulações envolvendo a reeleição de Lula, que a Claveri e a Bárbara Carvalho têm informação sobre isso. Boa tarde para vocês três. Júlia, vamos com você. Oi, Júlia, Bárbara, Elisa, boa tarde para vocês, boa tarde para você que nos acompanha aqui da Globo News. Eu e o Nilson Modesto, repórter cinematográfico, falando aqui do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. Mas vou recapitular então essa história, porque amanhã ocorreria essa visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha. Esse pedido que foi do próprio Bolsonaro, feito por meio dos advogados dele. Seria o primeiro encontro dos dois desde que o Bolsonaro divulgou aquela carta confirmando o apoio à candidatura do Flávio Bolsonaro para a presidência. Lembrando que a última vez que Bolsonaro e Tarcísio se encontraram foi em 29 de setembro, quando Bolsonaro ainda estava na prisão domiciliar. E aí o Palácio dos Bandeirantes divulgou uma nota justificando esse adiamento, disse que a pedido do próprio governador, por causa de compromissos em São Paulo, esse encontro teria que ser adiado e que eles iriam solicitar uma nova data. Até agora não se sabe qual será a agenda do Tarcísio de amanhã e também ainda não foi, segundo as informações, ainda não há uma nova data para esse encontro. E aliados em torno do Bolsonaro ficou incomodadíssimo, eles ficaram incomodadíssimos com esse adiamento. Eu hoje cedo conversava com um interlocutor muito próximo do Bolsonaro e ele disse que isso foi visto como uma falta de consideração, como uma falta de respeito, disse que isso era muito ruim, esse adiamento, e destacou a nota do Palácio dos Bandeirantes, dizendo que, apesar de falar em adiamento, não propunha uma nova data. Isso gerou um incômodo. E um outro aliado dele também questionou que seria tão importante a ponto de cancelar esse encontro. Então, ficou esse estranhamento sobre o motivo, e aí, conversando com aliados do Tarcísio, fomos entendendo melhor qual que foi a razão. E, segundo eu apurei, foi realmente a pauta desse encontro. Por quê? O Flávio Bolsonaro deu uma entrevista para o jornal o Globo dizendo que nesse encontro, Bolsonaro diria para o Tarcísio, descarta a presidência, foco no governo de São Paulo, porque você vai ser uma peça, essa eleição é importante para que o PT não ganhe o governo do estado, que seria importante para ele focar a reeleição aqui de São Paulo. E segundo um aliado do Tarcísio, ele não teria ficado insatisfeito com essa questão de que ele iria lá para encontrar o Bolsonaro. A ideia seria fazer uma visita para um amigo, segundo as palavras dele, falar sobre as articulações que ele tem feito por essa domiciliar, e teria ficado insatisfeito com esse pedido com essa cobrança por um apoio mais explícito ao Flávio, que viria nesse encontro. Então, houve esse mal-estar aí. Até o Gerson Camarote também trouxe uma apuração no blog dele, dizendo que o Tarcísio estaria cansado, nas palavras ali da apuração do Camarote, cansado de levar rasteiras de integrantes da família Bolsonaro, e que essa decisão também seria reflexo de um desgaste acumulado ao longo dos últimos meses com ataques vindos do núcleo bolsonarista. Bom, o fato é que, como a Júlia falava agora há pouco, o Tarcísio vem sendo cobrado a dar um apoio mais explícito à candidatura do Flávio Bolsonaro. Ele disse que vai apoiá-lo, reafirmou que vai apoiar, mas uma cobrança um apoio mais enfático, vamos dizer assim. E, como a Júlia falava agora há pouco, o senador Rogério Marinho disse que vai desistir de concorrer ao governo do Rio Grande do Norte, que vai entrar na campanha do Flávio Bolsonaro. Volto com você, Júlia.
Boa, Júlia, muito obrigada por esse bastidor todo envolvendo, então, a pré-candidatura da oposição, nesse momento com Flávio Bolsonaro. E nessa questão do apoio, a Bárbara Carvalho tem mais informações, porque todo mundo reclamando que Tarcísio não está dando apoio a Flávio Bolsonaro. Bárbara, ele cotado também, já foi cotado e continua com uma possibilidade menor de ser o candidato à presidência. Rogério Marinho, que é um nome super importante da oposição, senador, falou, eu estou fazendo a minha parte, né? Eu não vou mais me candidatar ao governo do Estado, eu vou coordenar a campanha de Flávio, nessa linha de que precisamos dar apoio a Flávio, que é o que o Bolsonaro quer. Porque já falamos aqui, o Bolsonaro prefere ser derrotado com Flávio a vitorioso com outro nome. Exatamente, Júlia. Boa tarde para você, para a Júlia, para a Elisa e a todos que nos acompanham. Rogério Marinho, senador, desistiu dessa pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Norte, escreveu uma carta, disse que foi um pedido de Jair Bolsonaro, que ele não teria como negar e que, portanto, vai estar envolvido diretamente na campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República, né? Ele termina, inclusive, a carta falando Bolsonaro livre, Flávio Bolsonaro presidente. Então, ele vai estar nessa coordenação geral da campanha de Flávio Bolsonaro e é isso que o PL pede e os aliados também de uma forma geral. Eu conversei por telefone hoje com o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante. Ele está em recesso, assim como todo o Congresso, viajando, mas me atendeu e ele disse, olha, eu avalio que Tarcísio está fazendo uma série de movimentos errados há muito tempo, né? Ele disse que Jair Bolsonaro fez o convite para que Tarcísio fosse para o PL em novembro de 2024, a gente acompanhou isso por aqui. Tarcísio decidiu não ir e decidiu jogar parado, nas palavras dele. Não fez esse movimento, não foi para o mesmo barco, né, do PL, do Partido Liberal. E que dessa forma ele mesmo está inviabilizando sua candidatura à presidência da República, que seria uma possibilidade, porque diante do fato dele não estar no PL, ele é uma não opção. Ainda que ele pudesse ser um candidato mais competitivo que Flávio Bolsonaro, Sóstenes Cavalcante avalia que ele é uma não opção no momento. Até porque a estratégia nacional do PL é aliar candidaturas de governo do Estado e da presidência com o mesmo número, o número do partido 22 do PL. Por quê? Porque eles constataram que nas eleições anteriores, 950 mil pessoas votaram na legenda 22 para governo do Estado de São Paulo, né? Então, na verdade, deveriam votar 10, né? Queriam eleger Tarcísio, mas digitaram o número do candidato à presidência, Jair Bolsonaro. E 290 mil pessoas fizeram o contrário. Quando foram votar para presidente, digitaram 10. Então, eles não querem mais essa confusão nos grandes colégios eleitorais. São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Eles querem candidatos próprios. Então, até para a reeleição no estado de São Paulo, o ideal, na avaliação de Sóstenes Cavalcante, é que Tarcísio de Freitas estivesse no PL com o número 22. E aí, diante disso, o que Sóstenes diz é: eu sou Flávio desde criancinha, que é uma expressão que a gente usa quando a gente gosta de alguém ou quer apoiar alguém e fala, olha, eu estou torcendo por ele desde criancinha, que toda a articulação do partido e de Sóstenes é nesse sentido, apoiar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, porque eles avaliam que Tarcísio de Freitas está errando em sequência, né, cometendo uma série de movimentos errados. Então, é essa apuração que a gente tem até o momento em relação à estratégia nacional do Partido Liberal. E aí, só para complementar, só a gente falou, Tarcísio segue num partido que não tem nenhum projeto nacional, que não acrescenta nada para ele, que é o republicano. Júlia. Isso tem a ver com fazer bancada, né? Eles querem fazer muitas bancadas, ampliar o número de parlamentares para ter o controle não só das votações, como do fundo eleitoral e fundo partidário nos anos subsequentes. Boa, Bárbara. Obrigada pelas informações. Elisa Claveria, agora com as articulações do campo governista. Boa tarde para você mais uma vez.
Oi, Júlia. Boa tarde mais uma vez para você, para todos que nos assistem. Olha só, o presidente Lula, ele continua querendo, claro, um palanque forte em Minas Gerais. A gente já falou sobre um palanque forte em São Paulo, aqui no Mais, e o presidente Lula sabe da importância de ter um palanque forte também no estado de Minas Gerais. Aliás, a gente tem aquela máxima, pelo menos nas últimas eleições, né, de que o candidato que leva o estado de Minas Gerais acaba sendo eleito presidente da República. Por isso, o presidente Lula precisa desse palanque. O nome que ele ainda insiste, ainda não desistiu, é o nome do senador Rodrigo Pacheco. Aliás, a gente vai se lembrar que no ano passado aconteceu todo aquele imbróglio, porque Rodrigo Pacheco disse que queria sair da vida pública, ele queria essa vaga no Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula fez uma outra escolha e continua insistindo e tentando que Rodrigo Pacheco seja o candidato ao governo de Minas Gerais. Existe uma expectativa de um novo encontro do presidente Lula com o Rodrigo Pacheco. Pacheco já tem sido procurado por ministros para conseguir essa agenda, então essa agenda pode acontecer agora no fim de janeiro ou no início de fevereiro, quando a vida em Brasília volta um pouco ao normal. E na última conversa que o presidente Lula teve com o Rodrigo Pacheco sinalizou que tinha essa intenção de sair da vida pública, mas ele não fechou as portas. Ele disse que queria ouvir os seus aliados, entender um pouco a situação, então ele não fechou totalmente as portas. O que eu ouvi de um aliado de Rodrigo Pacheco é o seguinte, que ele deixou uma porta entreaberta e com isso o presidente Lula criou uma certa esperança e vai ter essa expectativa de uma nova conversa para traçar estratégias. A questão é a seguinte, Rodrigo Pacheco é filiado ao PSD. Então, independentemente de uma candidatura ou não, seus aliados dizem que ele quer trocar de partido. Por quê? O PSD, no ano passado, filiou Matheus Simões, que é vice do governador Romeu Zema. Rodrigo Pacheco sinalizou um incômodo por conta disso, por conta de uma guinada à direita do PSD em Minas Gerais, então que ele procuraria um outro partido de centro. Alguns partidos são colocados, por exemplo, o União Brasil, de Davi Alcolumbre, que é muito próximo a ele, o PSB e mesmo o MDB. Só que no MDB ele também teria algum tipo de resistência, porque o ex-vereador Gabriel Azevedo já anunciou a sua candidatura ao governo de Minas Gerais. Agora, pulando para um outro estado, Paraná, que a gente fala muito rapidamente por aqui. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, super próxima do presidente Lula, ela foi chamada pelo presidente para concorrer ao Senado. A expectativa dela até 2 semanas era concorrer à reeleição na Câmara dos Deputados. Ela que é deputada licenciada, mas houve esse pedido do presidente Lula. No fim do ano passado, o nome do PT era o de Enio Verri, que é ex-deputado federal, e aliás, Enio Verri está aqui no Palácio do Planalto nesse momento. Ele me disse que iria conversar com a ministra para traçar essa estratégia, já sinalizando, já falou ontem publicamente que Gleisi Hoffmann é o nome escolhido a concorrer ao Senado Federal, ela e Zeca Dirceu, que é deputado federal também pelo PT, e expectativa de Enio Verri é que ele também se reuniria com o presidente Lula no dia de hoje. Mas fato é que Gleisi Hoffmann topou esse pedido do presidente Lula de concorrer ao Senado Federal, que é também uma estratégia do governo Lula fortalecer os seus nomes no Senado, sabendo que a oposição também vai tentar isso para 2027. Júlia. Bom, Elisa, muito obrigada pelas informações. Otávio e Ana Flor aqui de volta a isso. Então, articulação nos 2 campos de oposição e governo. No que diz respeito ao governo, o presidente Lula, na tentativa de se reeleger, está com uma encrenca grande em Minas Gerais, porque não tem plano nem B nem C. O plano A, a informação que eu apurei hoje, é Rodrigo Pacheco. E como Elisa Claveri dizia, ele não tem partido. Ele está no PSD, o PSD vai lançar outro candidato, o vice de Zema. Então, tem uma encrenca no MDB, tem dificuldade no União Brasil, tem dificuldade de discurso no PSB, no PDT também, não tem controle do partido estadualmente. Então, é uma situação difícil. O Lula deve ter uma conversa com ele e quer lançá-lo, precisa de um palanque forte no 2º maior colégio eleitoral do país. Otávio, em São Paulo, a mesma coisa. Conversei com integrantes do PT hoje, eles vão insistir em Haddad. O Lula já fez esse pedido para ele na semana passada. Eles sabem que São Paulo é difícil ganhar, um cenário de vitória improvável se Tarcísio for o candidato, tem 60% de aprovação.
tem a caneta na mão, mas eles falam Lula não pode ter uma desvantagem muito grande no maior colégio eleitoral do Brasil. Eles lembram o patamar de votos que Lula teve em São Paulo. Ele e Haddad ganharam na cidade, mas perderam no estado. Eles lembram que a diferença aqui em São Paulo, se fosse um pouco menor da que foi na disputa com Bolsonaro, Lula poderia ter perdido a presidencial. Então, eles falam isso, não dá para correr risco e Haddad vai ter que aceitar a missão. Mas a encrenca, veja bem, a encrenca para o PT não é Minas, não. É Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Região Sudeste concentra 42% do eleitorado brasileiro. Então, veja bem, São Paulo, você já descreveu ali a situação, a direita consolidada, com a máquina na mão, Tarcísio. Em Minas também, a direita consolidada, com a máquina na mão. E no Rio de Janeiro, que parecia ali dos três uma situação mais tranquila, agora o PT quer fazer um governador biônico porque desconfia do apoio do Eduardo Paes, ou está pressionando o Paes para ele garantir o palanque para o Lula. Então você vê que a perspectiva, os cálculos que a direita está fazendo é o seguinte: o Lula não terá no Nordeste, não vai tirar no Nordeste a quantidade de votos suficiente para superar derrotas em outras regiões do Brasil. Então, a tendência é que diminua os votos do PT, cálculo da direita. Diminua os votos do PT no Nordeste e, com isso, ele teria que recuperar ou melhorar a performance em outras regiões, principalmente a Sudeste, que é quase metade do eleitorado. E nos três maiores estados, problemaços ali de palanque. A direita com palanque e a máquina, e a esquerda ainda com palanque indefinido e sem a máquina. É por isso que eu dito que essa eleição, o Lula, segundo as pesquisas, tem vantagem, mas ela não será uma eleição tranquila. Não é um passeio. Vai ser acirrada. Por isso que a gente vai colocar aqui no ar uma arte que a gente preparou, que fala exatamente dos nomes fortes que, de acordo com uma liderança do PT com quem eu conversei hoje, que o Lula quer colocar para o sacrifício. Quer dizer, em alguns casos, a depender do Estado, é um cenário de vitória mais fácil, em outras mais difícil, um cenário de vitória mais difícil, como o caso em São Paulo do Fernando Haddad. Então, por exemplo, Fernando Haddad em São Paulo, o pedido já foi feito. Rodrigo Pacheco em Minas, o pedido também já foi feito. Rui Costa e Camilo Santana, um no Ceará, o outro na Bahia, pode ser, me falaram, é um cenário, Ana, possível, que eu ouvi a expressão, pode ser que vão para o sacrifício, esses dois também, que são bons de voto, para deixar a eleição mais robusta e trazer mais votos também nesses estados, de modo que compense os estados em que possa haver a derrota. E aí vai para o sacrifício e depois tem um bônus. No caso do Haddad, que a gente tem ouvido falar muito se vai ser derrotado em São Paulo para garantir 2030, Lula ainda em 26, e aí ele disputa 2030 e acaba se tornando, por exemplo, o ministro da Casa Civil no eventual novo governo de Lula, mas ele precisa ir para o sacrifício. Pacheco, se for derrotado em Minas, lembrando que tem aquela máxima que quem ganha a presidência ganha em Minas, Pacheco iria para o STF. A gente está vendo aí 4 nomes que, em tese, não queriam concorrer ao governo. Exato, por isso que a gente separou eles. São os nomes que vão para o sacrifício, me falaram, que deveriam ir, né? Vamos ver se vão. O que eu ouvi de uma pessoa muito importante que está participando dessas articulações é que Camilo Santana é alguém que cumpre missão dentro do partido, está sendo guardado para isso, porque se falava, o nome dele circulou nas últimas semanas para várias coisas. Haddad realmente não quer, e o que eu ouvi é que tudo indica que Geraldo Alckmin fica na vice-presidência, não tem nesse momento nenhuma modificação nisso, mas o Ceará está complicado exatamente por conta da candidatura de Ciro Gomes. A Bahia está complicada também, então precisaria de Rui Costa, que é um nome forte. E o que eu ouvi é que Pacheco está, sim, repensando e que pode vir a ser candidato, teria que encontrar um outro partido.
há ainda todo o problema do Senado. O que me chama muita atenção, pelo que eu ouço de várias pessoas, é que Lula está fazendo essas conversas pessoalmente. Quer dizer, lá atrás se falava que Lula não estava interessado na política, não estava envolvido, ele está mergulhado em compor esses quadros no país inteiro. Tanto que está se falando de Gleisi Hoffmann ao Senado no Paraná, onde a situação é difícil e o PT quer ganhar com a divisão da direita, porque Ratinho Júnior terá um candidato à sucessão e Sérgio Moro, tudo indica, vai ser também um candidato. Então, é onde a esquerda tenta ganhar um espaço aí o PT, porque não é um estado fácil. Então, o Sul não está fácil, o Sudeste, como o Otávio falou, não está fácil, sem dúvida Centro-Oeste, o próprio Norte é complicado, o governo precisa muito do Nordeste, Lula precisa, não o governo, né? Para ganhar uma margem aí que compense. E o Sudeste, de novo, é onde está essa grande concentração de eleitores. Então, é uma articulação bastante complicada e Lula está gastando a sua lábia para convencer nomes importantes estaduais para conseguir ter esses palanques. Depois dessa articulação, ainda vai ter a montagem da chapa para o Senado. Otávio, vamos lá, um pitaco final sobre o mundo da oposição, pessoal insatisfeito com o Tarcísio, que não está abraçando a candidatura de Flávio Bolsonaro. Então, vamos lá, rapidamente, só antes de dizer que eu adoro quando a Ana Flor vem com Gleisi Hoffmann, que realmente a gente inventou um R, a crônica política inventou um R que virou Gleisi Hoffmann. E aí ela fala certo e causa um estranhamento. Mas eu vou continuar, Ana, com Gleisi Hoffmann. Eu também. Já popularizou, já está difundido. Já virou... Ela fala como? Ela fala Hoffmann? Eu vou perguntar a ela. É um sobrenome alemão, né? Por isso que eu diria. E se a que gente quiser abrasileirar, o H também é mudo, né? Hoffmann mesmo. Bem. Mas dá um charme, Gleisi Hoffmann. Olha só, a encrenca com Tarcísio vem da desconfiança, não só de que ele quer ser candidato e não apoia Flávio Bolsonaro, os bolsonaristas exigem um apoio mais explícito, também passa pela disputa do Senado. O Eduardo Bolsonaro, lá de fora, quer mandar também na disputa de Senado, diz que não tem que combinar nada com o Tarcísio, ou seja, o Tarcísio ele está amarrado a uma bola de ferro junto com o Bolsonaro, politicamente. Politicamente, ele está amarrado. E a gente fala, né, que a esquerda está com dificuldade nos palanques ali, de montar os palanques no Sudeste. E a direita reclama que a direita não está unida, mas a esquerda está unida. Ou seja, cada lado vendo os seus próprios problemas. Mas continuamos em função de dois líderes, Bolsonaro e Lula, determinando os rumos da eleição de 2026, sendo que será a última eleição em que eles pessoalmente vão comandar. 2030 não teremos nenhum dos dois. Então, quem tem mais candidatos ali nesse momento para 2030? A direita ou a esquerda? É a direita.